Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Conforme prometido, vamos ao episódio sobre a Petrobras em meio ao fogo cruzado pelo qual passa a empresa. Eu deixei de lado, inclusive, o material que eu estava produzindo sobre o Santander, justamente porque algumas pessoas me enviaram mensagens solicitando a minha opinião a respeito da atual crise enfrentada pela companhia. Então eu preparei, gente, uma série de slides bacanas para vocês entenderem melhor o assunto. Com isso, eu vou apresentar as minhas percepções com auxílio de gráficos e números históricos, falando sobre a interferência do governo, a qualidade da empresa, a sua valorização ao longo do tempo e a minha visão sobre a posição do acionista. Assim, vocês terão um conteúdo atemporal que poderá auxiliá-los em decisões futuras, ok? É sempre importante que vocês façam uma reflexão, pois assim a possibilidade de vocês caírem em armadilhas do mercado se reduz bastante. Meu nome é Marcelo Teófilo e o episódio de hoje do Podcast é sobre a interferência do governo na companhia e os impactos para os acionistas. Então, se esse tipo de assunto lhe interessa, se inscreva no canal, ative as notificações para você ser informado sobre os novos episódios. Importante destacar que esse vídeo não se trata de uma recomendação de compra e nem de venda do ativo, tá joia? Então vamos lá. Infelizmente, o mercado se movimenta por meio das notícias, porém aqueles que se deixam levar por elas acabam amargando enormes prejuízos. O maior problema é que essas perdas normalmente ocorrem sempre no bolso do pequeno investidor ou dos iniciantes. Quem reúne alguma experiência analisa os fatos sob outro prisma, sob uma ótica bem mais racional e assim sabe exatamente o que deve fazer nesses momentos mais críticos. Portanto, o tsunami propagado em larga escala pela imprensa nessas ocasiões nada mais é do que uma situação quase que rotineira em empresas cujo governo é um dos principais acionistas. Até mesmo os termos que são utilizados pela imprensa causam mais frisson, mais alarde do que demonstram a realidade dos fatos. Quando as manchetes dizem que a empresa perdeu 20% do seu valor, elas cometem um grande equívoco, pois o real valor da empresa ele permanece preservado, ele não está especificamente em seu preço. Sendo assim, não há como se falar em perdas se os ativos permanecem intactos em carteira. Aqueles que vendem as suas ações acompanhando os noticiários são os que de fato perdem com toda essa história. Os demais acabam comprando mais ações e em questão de dias ou meses já conseguem perceber os ganhos provenientes dessa grande novela chamada Petrobras, que eventualmente é reprisada. Porém, nesses casos, as atenções também se voltam para o exterior, com o mercado bastante preocupado com mais uma interferência do governo. Não podemos nos esquecer que não faz muito tempo a Petrobras respondeu a uma ação coletiva nos Estados Unidos que foi encerrada após o fechamento de um acordo com os investidores. Pois bem, se nós olharmos pelo retrovisor, ainda conseguimos ver os problemas que há pouco tempo causaram enormes estragos na reputação da empresa. Então, o que parece um momento atípico, na verdade é o reflexo de anos anteriores. Basta olhar esse gráfico que você consegue perceber o quanto a Petrobras sempre foi alvo da interferência de governos, que buscam fazer uso político da companhia em causa própria. Esse tipo de comportamento lesivo faz com que o desempenho da empresa caminhe na contramão do que reza a cartilha do mundo corporativo, ou melhor dizendo, caminhe por vias tortuosas, ou seja, aos trancos e barrancos, o que é lamentável. Dessa forma, o que norteia os rumos da empresa é a constante instabilidade, fruto de manipulações que acabam sendo extremamente prejudiciais ao seu desempenho. A empresa acaba tendo quedas abruptas no preço de suas ações, causando um pânico desnecessário no mercado. Não há quem consiga vislumbrar um futuro estável para a empresa quando o que se tem pela frente são sempre as incertezas. Assim parece que o investidor vive permanentemente no mundo das interrogações. A discussão sobre a equiparação do preço da companhia com o mercado internacional acaba sendo redundante,
tendo em vista a política adotada pela empresa em 2017. Essa alta dos combustíveis impacta todo o mercado e causa um efeito cascata em toda a cadeia produtiva, sugerindo um aumento da inflação no curto espaço de tempo. No entanto, é importante ressaltar que existia uma defasagem nos preços da Petrobras em relação ao que vem sendo praticado mundo afora. A decisão tomada pela empresa de lastrear o preço do combustível está muito associada ao novo posicionamento da empresa de se tornar competitiva internacionalmente, como eu falei anteriormente. Assim, sempre que houver um aumento significativo no preço do barril do petróleo, no caso no mercado internacional, compensa muito mais para a empresa a exportação, já que esse é o caminho mais vantajoso. Essa postura visa também atender às expectativas de seus acionistas, apresentando assim melhores resultados, o que é bastante natural. O risco de desabastecimento torna-se iminente a partir do momento que não haja equiparação, já que as negociações com o exterior acabam sendo o caminho natural, justamente por serem mais atraentes. Muito embora todo esse processo pareça muito nebuloso, essa equivalência dos preços com o mercado externo minimiza o risco da empresa e a coloca nos patamares competitivos desejados. Dessa forma, o que há é um permanente conflito de interesses, pois de um lado existe uma empresa que possui capital privado visando resultados comerciais, do outro, o governo como principal acionista, que a vê como sendo uma empresa extremamente relevante para o país, e de fato é. Mas por não haver um ponto de equilíbrio, o crescimento da companhia de tempos em tempos fica comprometido. O que acontece é que esse embate vira um cabo de guerra sem fim. Muito embora as adequações estejam de acordo com a correta política adotada pela direção da empresa, inevitavelmente existe um desgaste entre os envolvidos. Esse desgaste aumentou ainda mais quando o presidente da Petrobras se posicionou a favor do reajuste nos preços, ignorando a negociação que vinha ocorrendo com os caminhoneiros. Essa falta de alinhamento entre as negociações em curso e a decisão de aumentar os preços foi a gota d'água que faltava para o governo meter a colher na panela. Essa decisão acendeu a luz vermelha, com os caminhoneiros articulando uma possível nova greve, o que seria desastroso para o país, seria danoso. O Brasil ainda é muito dependente do modal rodoviário, por onde escoa a maior parte da produção, sem contar os demais setores que fazem uso desse processo de distribuição. Portanto, uma paralisação traria enormes prejuízos para o país, em um momento onde as dificuldades já são tamanhas. Nós não podemos nos esquecer que as intervenções na Petrobras são de longa data. Os governos anteriores já adotavam essa política, compensando a intervenção com incentivos fiscais que eram disponibilizados à empresa. Entretanto, existem claras limitações para que isso ocorra, tendo em vista que os percentuais de distribuição da companhia já estão extremamente comprometidos. Então, literalmente, não há de onde tirar. A solução passa por caminhos alternativos que ainda terão que ser bem pensados. Assim, torna-se bem mais difícil qualquer movimentação no sentido de conter os ajustes nos preços, em virtude da consolidação dos números. Para piorar a situação, toda interferência por parte do governo faz com que a bolsa opere no negativo e, consequentemente, eleva-se assim o dólar. Com isso, o que se vê pelo retrovisor é a mesma velha e já desgastada retrospectiva do passado. Nós não podemos nos esquecer que recentemente aconteceram 2 episódios que acentuaram ainda mais toda essa problemática. O primeiro diz respeito ao descontentamento da sociedade e está muito relacionado ao fato de que houve uma queda significativa no preço do barril do petróleo durante a fase inicial da pandemia, o que fez as ações da companhia desabarem. Porém, essa redução no preço do petróleo não chegou ao consumidor final. Na sequência, a retomada dos preços internacionais, voltando aos mesmos patamares anteriores, fizeram a Petrobras aumentar o preço mais uma vez. O desconforto gerado por essa decisão fez com que a frustração aumentasse ainda mais. Bem, a consequência natural
é que o preço das ações da companhia frequentemente vive períodos de grande instabilidade antes de retomar o curso natural de crescimento. A enorme dicotomia entre o interesse público e o privado afeta diretamente a companhia, tendo em vista que a Petrobras opera na bolsa com claras finalidades que estão diretamente relacionadas à obtenção de lucros e à consequente remuneração de seus acionistas. Do contrário, gente, não faria o menor sentido ela ter ações negociadas na Bolsa de Valores, e muito menos os acionistas investirem na companhia. Por sua vez, para o governo, como acionista, é interessante que a companhia faça essa captação de recursos a um baixo custo e, consequentemente, tenha o seu capital aberto, né? Dessa forma, toda e qualquer ingerência sugere que a tranquilidade dos investidores pode estar com os dias contados, e ninguém deseja se deitar com a possibilidade de que os seus sonhos se tornem um verdadeiro pesadelo ao amanhecer. Acordar envolto por lembranças ruins não traz a paz que todo investidor almeja ter. Aqueles que olham para o longo prazo navegam por águas tranquilas. Porém, aqueles que se apegam aos gráficos, a dor de cabeça não passa com paracetamol. A postura do atual governo com esse comportamento mostra um viés populista e, naturalmente, esse tipo de atitude gera um medo exacerbado no investidor de curto prazo ou com pouca experiência. Como falei, aquele que investe no longo prazo se mantém tranquilo nesse momento e percebe nessas situações uma grande oportunidade, um verdadeiro bálsamo para ganhos futuros. Então, essas situações não só podem, como devem ser resolvidas pelo investidor com equilíbrio e sensatez. Outro fator importante é que a governança da Petrobras, hoje em dia, mostra-se muito melhor do que em anos anteriores. Assim, eu continuo destacando que a empresa continuará gerando valor para o acionista, pois reúne em seu corpo de funcionários excelentes profissionais capazes de agregar conhecimento e resultados diferenciados para a companhia. Então, a preocupação não se justifica e nem encontra morada no desespero. O oceano continua azul e o futuro se mantém promissor para a companhia. Assim, o olhar que se deve ter para a Petrobras é o de longo prazo. O gráfico mostra que as ações da empresa saíram de R$ 2,98 em janeiro de 2000 para R$ 30,33 em 30 de janeiro de 2020. Um crescimento bastante expressivo nesse período, apesar de toda a lateralidade pela qual o preço das ações passou nos últimos anos. O valor por ação em relação ao preço atual encontra-se favorável e a empresa vem apresentando lucros consistentes após ter vivido seus piores momentos. Enfim, tome as suas decisões baseadas em sólidos fundamentos. Não se deixe levar por notícias ou movimentações atípicas do mercado. Ignore achismos e opiniões que te levem a caminhar de mãos dadas com as perdas. Afinal, elas só existem a partir do momento que você pare de olhar para os seus investimentos de forma racional e se deixe levar pelas emoções. Os discursos ou dicas sem conteúdo só farão mal ao seu bolso. Portanto, afaste-se deles. Bem, espero que vocês tenham gostado desse episódio do InPodcast. E se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo para você, tá joia? Aproveite e se inscreva no canal, como também ative as notificações para você receber os novos episódios. E caso seja possível, deixe o seu joinha para contribuir com o canal. Combinado? Gente, super obrigado, um grande abraço, valeu, até a próxima, tchau!